Ótimo. Vocês estão conseguindo ver aí MMC e MDC? Conseguem ver, gente? Fala para mim. Tá dando para ver. Ótimo. Então aqui, ó, ainda estou dentro de conjuntos numéricos, tá? Eu estou trabalhando com os naturais. E agora eu quero explicar para você MMC e MDC. Só para descontrair, tem uma piadinha. A piadinha é assim, ó. O que o MMC faz no pé da escada? A piadinha é espera o MDC, né? Piadinha ruim, mas, ó, lembra que você está estudando MMC e MDC, né? Ó, a pergunta é o seguinte: o que significa MMC e MDC? Vamos lá? Ó, a primeira coisa é o seguinte, ó. Significado de MMC. Não sei se você lembra, mas o professor ensina assim, ó. MMC é o mínimo múltiplo comum, tá? A tradução melhor é menor dos múltiplos comuns. Então vamos pensar o seguinte, ó. Se eu estou pegando múltiplos comuns, eu estou pegando comum, a palavra comum é eu estou pegando coisas similares de mais de uma coisa, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu penso assim, ó. O que eu tenho em comum com outra pessoa? Então, eu estou pegando duas pessoas, estou pegando coisas parecidas, né? Então, gente, ó, múltiplo comum é de 2 ou mais números. E eu estou pegando o menor deles, digamos assim. Então, aqui, ó, só como exemplo. Vamos imaginar os múltiplos de 4. Quem são os números que são múltiplos de 4? Então, quem que são? Me ajuda aí. O 0, né, ó, depois é o 4, depois é o 8. Como é que você acha os múltiplos de um número? É só pegar o número que você quer e multiplicar pelos naturais. Então, por exemplo, ó, você quer os múltiplos de 4. Então, você pega o 0, multiplica por 4, aí dá 0, né? Você pega o 1, multiplica por 4, depois o 2, multiplica por 4, dá 8. Então, é só ir somando 4, né? Então, dá 12, depois o próximo, soma 4, dá 16, 20, 24, né? E vai embora, né, gente? 28, depois 32, né? 36, o que mais? 40, depois 44, né? Vai embora, né? Isso aqui é infinito. Beleza. Agora, só para comparar, vamos pegar, por exemplo, também, né, gente, os múltiplos de 6. Então, quem que são os múltiplos de 6? Mesma coisa, começa com 0, depois vai somando 6, né? Porque eu estou multiplicando pelos naturais. Então, ó, 0, 6, depois 12, depois quem? 18, aí soma 6, quem dá? 24, aí somando 6 dá 30, soma 6 é 36, somando mais 6, 42, 48, 54 e 60. Tá? Então aqui eu tenho os múltiplos de 4 e os múltiplos de 6. Agora a pergunta é, quem que é o menor dos múltiplos comuns? Ou melhor, vamos fazer uma pergunta diferente. Quem que é os múltiplos comuns de 4 e 6? O que é múltiplo comum? Que é múltiplo tanto de um como de outro. Tá? Então vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, o 0. Gente, 0 é múltiplo comum de 4 e de 6? É, porque está em cima e embaixo. Então o 0 é. Quem é o próximo? Ó, 4 não é, 8 não é, 6 não é. Mas o 12 é múltiplo comum. Por quê? Ele é tanto múltiplo de 4 como múltiplo de 6. Quem que é o próximo? 24. Tá vendo? Ó? Quem que é o próximo? 36. Né? Então, voltando, ó. Vou voltar aqui, ó. O que eu fiz mesmo? Eu achei primeiro os múltiplos de 4. Quem são os múltiplos de 4? Tá aí. Aí, para comparar, por exemplo, podia ser outro número. Tanto faz. O número eu estou escolhendo como exemplo aqui. A questão de concurso vai escolher os números lá que ela quer, que você trabalha. Mas é só um exemplo. Vamos pegar os múltiplos de 6. Quem são os múltiplos de 6? 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. E vai embora, né? Continua. Agora a pergunta é, quem são os múltiplos comuns de 4 e de 6? 0, né? 12, depois 24 é comum, ou seja, está em cima e embaixo, né? 36, né? Vai embora, né? Certo? Ok? Então, gente, olha que interessante aqui. A minha pergunta é, quem são os múltiplos comuns? 0, 12, 24, 36. Agora a pergunta é, qual que é o menor dos múltiplos comuns? Qual que é a resposta, hein? Olhando aqui, 0. Né, gente? Mas o 0 não conta. Porque se o 0 contasse, o 0 é múltiplo de qualquer número, múltiplo comum. Então, na verdade, aqui tem um tanto de coisa implícita, né? Quando eu falo para você que eu quero calcular o MMC, é o menor dos múltiplos comuns, ou o mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números, só que não pode ser o 0. É o primeiro depois do 0. Então, quem que é no caso? Quem que é o menor dos múltiplos comuns de 4 e 6? É o 12. Interessante, né? Então, uma maneira de se calcular o MMC é assim, ó. Você quer o MMC, por exemplo, de 4 e de 6. Você escreve todos os múltiplos,
e acho os comuns. Pego o menor deles. Óbvio, sem o zero. Tá vendo? Eu brinco assim, né? Se os alunos tivessem essa paciência, vocês estão tendo de aprender o conteúdo, eles ficavam fera demais, né? O que é, ó, gente? Isso aqui, ó. Que conta que eu usei? Não, é visual isso aqui, é visual, né? Só que detalhe, existe uma conta. Por quê? Porque nem sempre dá para fazer visual assim, né? Porque tem questão que enche uma folha. Então, existe uma técnica para calcular o MMC rapidamente. Da mesma forma, o MDC. Mas quer dizer que você pode fazer assim? Não. Não é necessário. Ele pode ou não fazer. Acho que teve gente que levantou a mão. Fala aí, desculpa, quem que tá no lugar da Emanuele mesmo? A Deise. Ô, Deise, pode falar. Eu acho mais fácil do jeito que nós aprendemos. Não é, sabe o que é? É o seguinte, a gente acha mais fácil que a gente praticou. Então, por exemplo, é óbvio, né, lógico, o método que a gente praticou é para ser rápido, né, para ser... Só que aí, às vezes, você faz sem pensar. Então, o que eu quero chamar a atenção para você hoje? Bom, essa matéria, principalmente, vamos aprender a pensar sobre ela, porque aí você tem mais chance de acertar uma questão de concurso. Porque a questão de concurso não é só o decoreba, não é só o feijão com arroz, exige um pouquinho de raciocínio. Então, por exemplo, aqui eu estou dando um exemplo para vocês, se caso não imaginar que você não lembra aquele método lá de calcular o IMC, tá? Aí o que você faz? Você faz na mão. Existe uma chance, se você tiver tempo, óbvio, né? Agora, lógico, o outro fator de concurso é o tempo, é pouco tempo para a questão. Então, agora vamos partir para a técnica prática, né? Tá bom? Mas aqui, ó, visualmente, ó, você está vendo que é o 12, né? Tá bom? Beleza. Agora, o conceito de MDC. O que é MDC mesmo? Maior dos divisores comuns. Tá? Maior dos divisores comuns. MDC, ou máximo divisor comum, né? Tá? Então, é aquela questão, ó. O que eu quero agora? Eu quero os divisores comuns, já mudou. Lá em cima é os múltiplos comuns, aqui é os divisores comuns. Então, vamos pegar, por exemplo, eu estou chutando aqui, estou fazendo um exemplo na minha cabeça. Divisores de 8. Quem que são os divisores de 8? Então, agora, cuidado. Os múltiplos são infinitos. E os divisores são limitados. O divisor, gente, é uma quantidade sempre finita. Por exemplo, quem que divide 8? Vamos achar os divisores de 8. Quem são? O 1. O 1 divide todo mundo, viu, gente? Ó. Quem que é o próximo? O 2. 2 divide 8. O 3 divide 8? Não. O 4 divide. Opa. Gente, dica. Quando você chegar no divisor, que é metade do número, o próximo divisor é ele mesmo, viu? Então, o próximo é o 8. O 5 não é, o 6 não é, o 7 não é, o 8 é. Então, pergunta, quem são os divisores de 8? 1, 2, 4 e 8. Tá? Agora, quem são os divisores, por exemplo, de 12? Quem são os divisores? Rapidamente, gente. 1 é divisor de 12, 2 é. Quem mais? 3 divide 12, 4 divide 12, 5 não divide, 6 divide. Opa, chegou na metade, o próximo é o 12. Tá? Agora a pergunta é, dos divisores de 8 que está aqui, dos divisores de 12 que está aqui, quem que é o maior deles? Vamos ver? 12 não é, né? 8 não é, 6 não é, 4, ó. Então, 4, gente, é o MDC de 8 e 12. Pergunta, precisa fazer aquela técnica, né, do tracinho e tal, daqueles quadrinhos? Não, tá vendo? É só você colocar os divisores, ver qual que é o maior deles e circular. Agora é óbvio, né? Se for um número grande, aí que justifica fazer pelo método que você decorou lá no ensino fundamental, na quinta série, sexta série, né? Que na época era série, né? O que é mais jovem é anos, né? Mas na prática é a mesma coisa. Então, gente, guarda, ó. Matemática é mais raciocínio, na verdade. Não é só decoreba, né? Lá ficou tão mecânico, às vezes você faz o MDC e faz o MMC sem saber o que é. Isso é um crime, né? Se eu pensar, né? Um crime para, né? Para a educação, né? Então, assim, ó, guarda. Quem que é, primeiro, conceito. Depois, agora vamos pegar a técnica. Aí que tem outro problema, gente. Esse é outro problema também. Existem várias técnicas de calcular. Eu vou dar para você a técnica que calcula tudo. Qualquer questão se calcula por essa técnica. Então, é só que lembra. Não fica preso no passado se você aprendeu diferente. Eu garanto para você. Essa técnica que eu vou te passar calcula o MMC e MDC de qualquer número e qualquer quantidade. 2, 3, 4 números. Se você ficar preso naquela lá que você fazia na quinta série, do quadrinho ou daquele tracinho, você vai ralar pra caramba. Tá? Então, aqui, vamos aprender o jeito certo de fazer. Não é que é o jeito certo, né, gente? É o jeito certo para concurso, porque você faz qualquer questão, tá? Então, vamos lá. Ó, como é que faz o cálculo? Agora presta atenção, hein? Como é que faz o cálculo MMC e o MDC pelo método que resolve tudo? Não é aquele método limitado que você aprendeu lá de quadrinho, não. Lá, gente, lá serve para você decorar só. Aquele método, vamos pensar o seguinte, gente. Concurso é eliminatório.
Vestibular é eliminatório. Então, o cara que faz a prova para você, ele quer te eliminar ou te classificar? Te eliminar, gente. A prova é eliminatória e classificatória também, mas mais eliminatória no meu modo de ver. Então, ele vai colocar uma questão para você baseado no que não é no que você sabe, o que você não sabe, ou no vício que você aprendeu. Infelizmente, existe isso, gente. A gente aprende as coisas na escola, às vezes, com vício. Então, por exemplo, ó, eu quero que você fica livre agora de qualquer resistência de aprender coisa nova. O MMC e o MDC, gente, vai calcular assim agora, para você não errar mais. Não sei, tem que memorizar isso? Tem, né? Eu memorizei o outro. Gente, a chance do outro dar errado é muito grande. Mas lá na escola eu fazia e dava certo. Eu decorei e deu certo. Por quê? A professora era tão boa, ela só dava os exemplos para você que dava certo. O que dava errado ela não falava. Imagina, na quinta série ela falar que existe um jeito, um exemplo que dá errado do jeito que ela aprendeu, né? Ninguém vai falar isso. Então, vamos lá, aqui, ó. Como é que calcula? Como é que é o método prático? Só ver se não passou o tempo, né? Não, tá 11 minutos, ó. Então, gente, ó, como é que é o método prático para você calcular o MMC e MDC para sempre dar certo? Guarda isso. 1. Você tem que fatorar o número em questão, ou os números, né? Tá bom? 2. Como é que calcula o MDC? Você vai pegar apenas as bases primas comuns com os menores expoentes, e o MMC é as bases comuns e não comuns com os maiores expoentes. Nossa, não vou lembrar. Mas a gente tenta lembrar, sabe por quê? Desse jeito que você faz qualquer questão. Então, de novo, ó, como é que calcula o MMC e o MDC? Você fatora os números em questão. Por exemplo, eu falo assim, ó, calcula o MMC de 8 e 12. Você fatora o 8 e fatora o 12. Depois, o que você faz? Se você quiser o MDC, você vai pegar apenas as bases comuns com os menores expoentes. E se for o MMC, você vai pegar todas as bases com o maior expoente. Então, é assim, ó, vamos lá. Primeiro você fatora, depois você pega o MDC, é apenas as bases comuns com os menores expoentes. E o MMC é todas as bases primas com o maior expoente, tá? Você pode falar, nossa, nunca aprendi isso. Gente, então, isso aí é complicado, tem coisa que não dá nem pra... Agora, eu aprendi aquele negócio de quadrinho. Você aprendeu para você, lá é só para se dar mal, viu, gente? Para questão de concurso, né? Lógico. Lá no ensino fundamental tinha lá desenvolve o raciocínio e tal, né? Então, vamos lá, ó. Exemplo. Agora, você vai fazer concurso, não esqueça disso. Calcule o MMC e o MDC de 80 e 140. Então, vamos lá? Ó, quer calcular o MMC e MDC de 80 e 140. Então, primeiro passo, o que você vai pegar? Você vai pegar o 80. O que você tem que fazer? Fatorar ele em primos. Eu já te expliquei na outra aula, né? 80. O que é 80? Gente, me ajuda aí. 80 é o quê? 8 vezes 10. Lembra disso? 8 vezes 10. O que é 8? 8 é primo? Não, então continua. O 8 é o quê? Aí você tem que lembrar, né? 8 é 2 ao cubo. Se não lembrar, você faz 8 é 2 vezes 4. Mas 4 é 2 vezes 2, né? Certo? Então, o 8, ó, é 2 ao cubo. O que é 10 mesmo? 10 é 2 vezes 5. Tá, ó. Vocês conseguem enxergar a minha setinha aqui? Consegue, né, gente? Fala pra mim, senão se você não enxergar essa setinha, fica ruim, né? Aí eu passo pra escrever, tá? Tá legal assim? Tá dando pra acompanhar? Tá então, aqui, ó, o 8 é 2 ao cubo. 10 é 2 vezes 5. Aqui o que você tem que fazer agora? Não esquece, tem que juntar as bases comuns. Então, por exemplo, 2 ao cubo vezes 2, o que você tem que fazer? Você escreveu uma vez só 2 à quarta. Porque aqui o expoente é 1, ó, quando não aparece nada. Então, 2 ao cubo aqui é 3, aqui é 1, então dá 2 à quarta. E 5 é só ele que tem, então você repete, 5 elevado a 1. Quando não aparece nada é 1. Então, pronto. 80 dá pronto. Vamos pegar o 140 agora. O que é 140, gente? Tem 0 aqui? Tem. Então é 14 vezes 10. Tá vendo? Ó? O que é 14? Me ajuda aí. 14, se eu quebrar o 14, é 2 vezes 7. Tá vendo? E 10 é 2 vezes 5. Agora, 2 e 2. Tem 2 aqui e 2 aqui. Então, vamos lá. 2 vezes 2, cuidado, não é 4, viu, gente? Nesse caso aqui eu quero deixar em primos. É 4, lógico, mas se você colocar 4, não dá a resposta certa, porque eu quero aqui em bases primas. Então, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Tá vendo? Ó? 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Aí, ó, 5 é 5 só, não tem outro, né? Então, é 5 elevado a 1. 7, você repete, 7 elevado a 1. Pronto. Então, o 80 está fatorado aqui e o 140 está fatorado aqui, ó. Vou bem devagarzinho esse aqui, tá? Então, agora, vamos lá. Como é que calcula o MDC? O que você vai fazer? Você vai pegar só as bases comuns com os menores expoentes. Então, me ajuda aí, por favor. Olha aqui, ó. 2
e 2. Tem aqui e aqui, ó. Então eu vou colocar ele. Qual que é o menor expoente? 4 ou 2? 2. Então é 2 ao quadrado que você pega. Certo? 5. 5 tem aqui e tem aqui, ó. Então é base comum? É. Então você vai pegar 5 elevado a 1. Por que 5 elevado a 1? Que é o menor expoente. Aí o menor expoente é 1 e 1, tanto faz, né? Certo? 7. 7 é base comum ou não comum? Não comum, porque tem embaixo, mas não tem em cima, então você não pega. Então, MDC, gente, é 2 ao quadrado vezes 5. Então, 2 ao quadrado é 4, vezes 5, 20. Então, pronto, ó, o MDC de 80 e 140 é igual a 20. Legal? Ah, mas eu faço um negócio de quadrinho. Gente, se você fizer quadrinho, até pode ser. Só que aí, igual eu falei para você, tem questão que o quadrinho dá errado. Por exemplo, se eu pedir para você calcular o MDC de 3 números, aí já não dá. Aí começa a complicar, né? Tem que aumentar, tá? Vira uma confusão. Então, esse método aqui é um método prático, viu? Agora, vamos lá no MMC. Como é que calcula o MMC? Aí, lembra, volta aqui, ó. Você vai pegar o produto das bases comuns e não comuns com maior expoente. Então, vamos lá. Você pega tudo, viu, gente? Ó, vem aqui, ó. 2 à quarta e 2 ao quadrado. Você vai pegar quem? 2 à quarta, porque é o 2 com maior expoente. 5. 5 tem aqui e tem aqui. Mas vai pegar o 5 elevado a 1, porque aí o maior expoente é 1 e 1, tanto faz, né? E 7. 7 tem aqui, mas não tem lá. Mas pro MMC você pega tudo. Então é 7 elevado a 1. Então, MC dá 2 à quarta. 2 à quarta é 16. Vezes 5 vezes 7. 5 vezes 7 é 35, né? Então, ficou 16 vezes 35. 16 vezes 35, se a gente fizer na mão, né? Não vou fazer agora não, mas se você fizer, dá 560. Então, tá pronto, gente, ó. O MDC deu 20 e o MDC 560. Pergunta, isso eu faço, o que vocês acham, hein? Interessante, né? Legal, legal. Não é tão simples, né? Então, por isso que é bom praticar. Então, hoje... Mas Oi? tem que praticar. Não é simples, mas tem que praticar, né? Matemática. É isso aí. Então, agora é o seguinte. Então, agora eu vou encerrar essa parte da aula e vou começar a outra, tá? Só um instantinho.